Queridos e amados irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus. Quem tem essa linda satisfação e alegria de vos saudar com a paz sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, Cooperador N. E hoje o assunto pertinente será sobre o personagem filho de Gideão, Abimeleque. Gideão, que foi um dos juízes de Israel, levantado por Deus, morreu, deixou 71 filhos, e vamos acompanhar o que deu nessa história. Assim, quando Gideão morreu, a sua tribo, a tribo que ele tinha ensinado os mandamentos, voltou a prestar cultos de adoração a Baal-zelim, Baal-zebub, Astarodes e outros demais deuses que ele se entendia na época, na atualidade. Igual eu disse, ele deixou 71 filhos. A maioria dos que reivindicou seu lugar no trono, na tribo de Manassés, um deles se chamava Abimeleque. Quem era Abimeleque? Abimeleque era um filho que Gideão teve com uma concubina em Canaã, ou seja, em Cananeia, de Siquém. Abimeleque, ele recrutou a ajudar os seus parentes, os parentes de sua mãe, nas qual ele convenceu o sacerdote de Baal-zelim a doar uma generosa doação, tirando para o templo de Baal-berite. Ele aplicou um dinheiro na construção do templo e adquiriu a confiança de algum daqueles sacerdotes que era sacerdote de Baal-berite, de Azera, de deuses pagãos que na época eu não consigo identificá-lo todos eles, porque nós temos em relação alguns, mas eu creio que nessa altura teria mais desses sacerdotes pagãos. E ele aplicou um dinheiro, e com esse dinheiro ele comprou um batalhão de mercenários que fechou com ele ali em Siquém, que apoiou, que seguiu, levou esses enganadores, essas pessoas malfeitosas até em Ofra. E ali em Ofra ele, não sei, ele deve ter aplicado uma versão e conseguiu persuadir um batalhão de homens malfeitores para matar o seu 69 irmãos. Por que ele fez isso? Porque antes dele havia pessoas que seriam sucessores ao trono de Gideão. Então ele fez isso pelo poder ao trono. Irmãos, estamos em meio a povos que toda hora chegam na casa de Deus. A gente vê muitas pessoas se convertendo, mas a gente não conhece o caráter de nenhuma dessas pessoas. Alguns chegam por um chamado especial de Deus, que Deus tira das drogas, Deus tira do álcool, Deus tira da prostituição, do candomblé, do centro de macumba, e honra a pessoa com dons espirituais. Abençoa a pessoa com habilidade na palavra, para pregar o evangelho, para ensinar os caminhos da bênção e da salvação. Mas essas pessoas, elas podem se rebelar no momento em que elas não tiverem em suas mãos aquilo que elas almejam. Porque, como diz o ditado do mundo, você quer conhecer o homem, dá para ele o poder. E foi o que aconteceu. A concubina ali, a sua região de Siquém, fechou com ele. E falou, não, você é um cara que tamanha altura para ser rei. E você vai ser o nosso rei. E ele falou, não, já que vocês reconheceram isso, então eu vou matar os meus outros irmãos que também têm direito ao trono. E ele foi lá e matou 69. E um deles fugiu, que
se chama Jotão, era o mais jovem. E ele escapou e se escondeu da multidão. E clamou o Abimeleque com alta voz nas tribos de Israel: vamos buscar Jotão, vamos procurar. E nisso Jotão se escondeu no topo do monte de Gerezim e exortou todos eles com belas palavras. Eu creio que naquela hora o Espírito de Deus entrou em Jotão para falar o que ele não queria ouvir, fazendo que o povo se repugnasse a Abimeleque e se tornasse a Deus. Porque a obra que Abimeleque estava representando era uma obra satânica, era uma conspiração, ou seja, era uma rebelião. Gente, esse aí não é o que Deus vocacionou para ser herdeiro do trono. O herdeiro do trono, esse camarada matou. Mas a multidão ficou hostil, meus queridos irmãos. Eles não aceitaram a voz de Jotão, como eles também não vão aceitar você que anda pelo certo. Você que prega a verdade. Você que anda na luz. Você que quer andar com Deus, que quer demonstrar para Deus o seu caráter, a sua transparência. Você vai também ser rejeitado no meio dos seus irmãos. Você pode ter certeza que se tiver alguém que estiver interessado naquilo que Deus já te deu, ele também vai querer te matar para poder dar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Abimeleque governou por 3 anos, meus queridos. Entretanto, ele não é contado como rei de Israel, porque ele não foi levantado por uma autoridade reconhecida pelo Talmud judaico, ou seja, em Judá, pois ele não foi ungido e ele nem foi reconhecido como um servo de Deus, porque ele agiu contra a vontade de Deus. Aí quando ele viu que seu trono estava fraco, aí ele começou a se opor contra o governo. Ele começou a se opor. E formou um pelotão do lado dele que também se opôs contra o governo, contra o juiz e contra os profetas. E quanto à oposição, o que dá no final? Rebelião. Houve uma rebelião em Siquém. Ele levantou e destruiu completamente a cidade, chegando a espalhar sal, irmãos, nos campos, para não nascer nada. Essa história registra Juízes capítulo 9, versículo 39 em diante. O sobrevivente fugia para a fortaleza num templo chamado El-Berite, que é uma fortaleza onde que eles tinham para esconder quando havia invasão na cidade. E quando houve essa rebelião, os povos que eram de bem correu e escondeu lá. Porque o homem estava furioso, ele estava irado, ele estava endemoniado. Sabe o que ele fez? Ele tacou fogo nessa fortaleza. E ele matou todos ali dentro. Matou todos. Em seguida, ele atacou Tebes. Durante o cerco da cidade, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque e feriu ele gravemente. E ele ordenou seu escudeiro para que o matasse, para que tirasse a vida dele, porque sabia que ele já ia morrer. Ele só não queria ser reconhecido que ele foi morto pela mão de uma mulher. Essa história registra Juízes capítulo 9, no versículo 54. Assim que ele morreu, as tropas abandonou a batalha, retornou para suas casas. Apesar dessa afirmação, ele ainda governou Israel. Está em Juízes capítulo 9, versículo 22. Esse poder provavelmente não se estendeu além da redondeza de Siquém. Abimeleque é lembrado basicamente como um exemplo de guerreiro, que significa sonhos gloriosos, de alerta para aqueles que querem andar na luz. Ele governou por 3 anos, mas ele governou em cima da ilegalidade. Tem muita gente que está triunfando, mas em cima do que é errado, passando os outros para trás, mentindo, profecias falsas,
revelações falsas, mentirosas, porque a pessoa que se desvia da verdade, o Espírito de Deus não tem mais a participação naquela vida. O Espírito de Deus é santo. E se a nossa vida não estiver pautada na santificação, nós perdemos o céu. Nós perdemos o foco de Deus. Nós perdemos o foco do Espírito Santo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 14, ou 14, 12, segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você que está com o coração pautado no altar, você que quer agradar a Deus, fica atento com pessoas que não se comprometem com o reino de Deus. Porque Deus certamente irá desintegrar o reinado dessa pessoa. Fiquem todos na paz.